turmas, então, continuando ainda a nossa série de aulas sobre filosofia, dando continuidade para que a gente está tratando sobre filosofia na modernidade, tá? Mais especificamente voltado para o tema de epistemologia, tá? Para quem não sabe o que é epistemologia, eu dou um breve contexto, uma breve explicação, eu vou deixar o link do vídeo aqui, tá? Qualquer coisa, tente procurar aí outros vídeos que eu vou falando sobre esses assuntos, certo? Inclusive depois desse vídeo de epistemologia, a gente tratou sobre a filosofia racionalista do René Descartes. Depois disso, a gente acabou vendo a filosofia empirista do David Hume. E por último, e agora, a gente vai entrar na filosofia crítica do menino chamado Immanuel Kant. O Kant é simplesmente um dos maiores filósofos da história da filosofia, certo? Não só da modernidade, mas da história da filosofia. E o que ele faz, na verdade, é uma espécie de junção de duas teorias, de duas concepções filosóficas que desde os primórdios da filosofia se apresentaram sempre de maneiras distintas. É óbvio que essa união que o Kant vai promover não vai ser uma união, como que eu posso dizer, extremamente simétrica, né? Porque ele vai acabar tomando um certo lado no meio dessas confusões. Mas, sobretudo, o pensamento dele, então, vai ser extremamente importante por ser esse primeiro a tentar fazer essa união, a promover uma espécie de unificação entre duas vertentes que foram muito importantes para a história da filosofia, que foi o racionalismo e o empirismo. Não com esses nomes, obviamente, não com essas teorias, certo? Mas inspirações que vieram desde os primórdios da filosofia. Então, Immanuel Kant é conhecido como o filósofo crítico, exatamente por fazer essa crítica tanto de um movimento quanto de um outro movimento. Parece que ele não toma partido, né? No começo parece que ele não toma partido, mas no final a gente vai ver que ele vai acabar escolhendo um lado, tudo bem? Bem, as principais obras do Kant, eu deixei aqui separado para vocês, são essas três, basicamente. Primeiro, a Crítica da Razão Pura, no qual o Kant trabalha exatamente essa parte mais profunda da sua filosofia, que vai fundar também uma outra etapa do seu pensamento. O pensamento kantiano é dividido em duas partes. A gente tem o período pré-crítico e o período pós-crítico. No período pré-crítico, o que acontece? O Kant ele era um estudioso da religião. E ele estudou muito para ser padre, enfim, fez todo aquele percurso, mas acabou desistindo e seguindo para o ramo da filosofia. Foi um grande acadêmico, morou lá na Alemanha, enfim, fez todo aquele... era um cara extremamente sistemático, né? Todo mundo fala dos métodos do Kant, que eram métodos extremamente únicos que ele fazia, que fazia uma espécie de repetição. Falam, inclusive, né, que as pessoas da cidade onde Kant morava ajustavam os seus relógios quando viam Kant passando, né? Para vocês verem o nível de sistematização que ele fazia da sua rotina. E na Crítica da Razão Pura é o primeiro livro que o Kant inicia nesse segundo nível, nessa segunda etapa de pensamento, que é o pensamento pós-crítico, o pensamento crítico, né? Que é basicamente influenciado pelas obras do menino David Hume. O que acontece? O Kant, ele era um dogmático, ele era um racionalista, ele era um cara da igreja, que estudava questões metafísicas e questões religiosas. Só que depois que ele leu o livro do Hume, ele mesmo diz isso, que ele despertou do seu sonho dogmático. Porque depois que ele viu que o Hume falava, olha, a gente não pode fazer ciência apenas de maneiras racionais, a gente precisa da experiência como método de comprovação, e o Kant vai concordar com ele, vai falar, realmente, parece que o Hume tem razão, né? E é por isso que ele vai, então, fazer uma nova filosofia, nessa filosofia chamada de filosofia crítica. Essa primeira obra é a Crítica da Razão Pura. Entretanto, ele não consegue fechar certas questões nesse primeiro livro. Então ele vai dar essas questões vão dar margem para a produção de outros livros. Não só depois a Crítica da Razão Prática, mas principalmente a fundamentação da metafísica dos costumes. Esse nome gigante que é uma espécie de complementação empírica, vamos dizer assim, uma complementação prática daquilo que ele traz na Crítica da Razão Pura. E por fim,
né? É uma das obras que mais caem, né, nas provas de vestibular, de Enem, essas coisas. É um pequeno texto, na verdade, chamado Resposta à Pergunta O que é Esclarecimento? Ou também chamado de Resposta à Pergunta O que é Iluminismo, certo? Então vamos passar por todas essas obras, assim, tentando trazer os principais conceitos, aquilo que importa pra gente e aquilo que geralmente cai nas provas, certo? Nessa primeira aula, então, a gente vai se debruçar muito mais para a parte epistemológica do pensamento kantiano. Por isso, então, eu vou ficar apenas nessa aula de hoje falando sobre a teoria que ele produz na Crítica da Razão Pura. Na outra aula que vem, a seguinte, a gente vai falar, então, dessas duas outras etapas, que é a construção ética do pensamento kantiano, beleza? Então, o contexto histórico, eu meio que já passei para vocês, é o racionalismo, trazido enquanto uma filosofia dogmática, e o empirismo, trazido enquanto uma filosofia cética, certo? Enquanto o racionalismo falava que é possível chegar à verdade, a verdade, inclusive, está no próprio pensar, o empirismo está falando que não existe verdade absoluta, tudo, na verdade, é uma grande convenção, certo? Só existem verdades provisórias. Então, por isso, tinha uma grande necessidade de uma filosofia crítica. Uma filosofia que não buscasse os seus fundamentos em um ou em outro, mas tentasse uma espécie de caminho do meio. Seria mais ou menos isso, certo? Bem, então nesse sentido, o Kant vai começar a produzir o seu método de análise. É assim, então, que ele vai começar a unir essas duas correntes de pensamento. A primeira delas, a gente vai entender como o Kant vai considerar, vai ser um dos primeiros filósofos a considerar essa etapa da produção de conhecimento, que depois, inclusive, vai dar origem a uma outra corrente de pensamento filosófico, né? Que é o fenômeno, que mais para frente vai chamar, vai dar origem àquilo que nós chamamos de fenomenologia, certo? Que é uma filosofia que estuda basicamente aquilo que acontece a partir dos fenômenos, certo? Porque então a filosofia, a grosso modo, lidava apenas com as questões do nômeno. O nômeno é aquilo que seria uma espécie de capacidade humana de dar nome às coisas. Ou seja, é uma capacidade humana de conceituar. Se eu falo que uma cadeira é cadeira, eu estou colocando um conceito para ela, além de dar também um nome, certo? Então aqui nessa etapa, o nômeno, a gente considera então uma etapa exclusivamente interna, que é apenas a própria mente humana tentando justificar de maneira conceitual, racional, aquilo que o objeto é, aquilo que ele pelo menos se apresenta assim. Tudo bem? E o fenômeno é aquilo que de fato é a existência do próprio objeto. Então aqui o fenômeno não depende necessariamente de um intelecto para ser compreendido, de uma mente humana para ser nomeado, para ser conceituado. O fenômeno, ele existe por conta própria, certo? Então a união desse pensamento que junta o fenômeno mais o nômeno, o Kant vai chamar de construção. Construção, então, é a maneira como Kant está tentando produzir a sua filosofia, juntando tanto essa parte nomênica, essa parte racional, vamos dizer assim, essa parte conceitual, essa parte interna, do modo como nós conhecemos as coisas, com a parte fenomenológica, a parte fenomênica, a parte externa, que não depende da nossa mente, não depende do nosso intelecto, depende apenas da existência do objeto, o objeto aquilo que seria em si. Tudo bem? Então a gente entende que existem duas formas de conhecer. A forma, vamos dizer, nomênica, que podemos chamar ela de a priori. Lembrem, eu já comentei sobre o que é o conhecimento a priori, não só na aula do Hume, mas também na aula do Descartes. O Descartes produz um pensamento a priori. Penso, logo existo. Então é por isso que o pensamento a priori, ou seja, que independe da experiência, é um pensamento que fala apenas sobre o sujeito. Por quê? Porque não tem a necessidade de explicar nada do mundo externo. Então a origem de todas as coisas, ou aquilo que eu posso conhecer, aquilo que eu posso afirmar, é oriunda apenas da minha própria mente. Então é uma maneira como eu investigo a minha maneira de pensar, independente daquilo que acontece de maneira externa. Então por isso nós falamos que essa forma de conhecer é também conhecida como uma forma analítica. Tudo bem? Analítica, que também vai ser conhecida como uma filosofia tida como lógica, ou até mesmo uma filosofia da linguagem. É por aí também que vem esse sentido de nômeno, de dar nomes, tá? Tudo vem isso de uma capacidade abstrata
do indivíduo de conceituar. E a segunda forma de conhecer é a forma a posteriori. A posteriori, a gente também viu isso, né, nas outras aulas, que ela depende o quê? Da experiência. Ela vem depois. Depois do quê? Depois da experiência. E por isso, então, quando eu falo de alguma coisa e falo dela só depois que eu tenho a sua experimentação, eu não falo do sujeito. Eu estou falando do objeto, que é o objeto que eu experimentei. Por isso, então, falamos que esse conhecimento é um conhecimento sintético, que vem nessa ideia de sentidos, de sentimentos, certo? De percepções. Essas, então, são as duas formas de conhecer que o Kant analisa nessa estrutura filosófica que eu já trouxe para vocês. Então, a gente tem o conhecimento a priori e o conhecimento a posteriori. Um conhecimento que fala do sujeito e um conhecimento que fala do objeto. Um conhecimento que se produz de maneira analítica e um conhecimento que se produz de maneira sintética. Então, para produzirmos, segundo Kant, uma filosofia mais completa, uma filosofia que consiga dar questões tanto da parte interna quanto externa, é necessário, então, unir os dois em aquilo que ele vai chamar de construção. Assim nasce, então, o que nós chamamos de a filosofia dos juízos, certo? O juízo, segundo Kant, é uma espécie de capacidade mental, intelectual. Então, perceba, aqui já começa, o Kant já começa a dar o partido que eu falei para vocês. Aqui ele parece estar um cara extremamente, como é que eu vou dizer, imparcial, né? Não, vamos analisar as duas partes, elas são extremamente importantes e tudo mais. E aqui, quando ele vai para a filosofia do juízo, ele vai para uma parte um pouco mais, como que eu posso dizer, abstrata, né? Da maneira como nós conhecemos. Que é o seguinte, segundo Kant, essas duas formas de conhecer, elas acontecem de maneiras simultâneas em um lugar na nossa mente chamada intelecto. Tá? Lembrando, tudo isso está na Crítica da Razão Pura. Não recomendo ler a Crítica da Razão Pura. No máximo que eu recomendo ler é a introdução. Se você não puder, tem o Prolegômenos, né? Não recomendo, viu, cara? Filosofia, pelo amor de Deus. Só a introdução já é o suficiente. Só na introdução já está tudo isso aqui, tá? Ou então um prefácio, né? Tem uns prefácios aí que são interessantes também. Eu não recomendo você ler o livro, não. São 800 páginas, um negócio complicado. Mas enfim. Aqui ele vai trazer, então, o que seria essa filosofia dos juízos, tá? Então, essas duas maneiras de pensar vão se apresentar aqui no juízo. Primeiro, o juízo que vem de conhecimento a priori é chamado de juízo analítico. O juízo, o conhecimento que advém dessa parte a posteriori é chamado, então, de juízo sintético. Então, a maneira como nós produzimos o conhecimento, juntando as partes externas do objeto com a parte interna de conceituar, nós chamamos de juízo sintético a priori. Juízo sintético a priori, então, é essa maneira que acontece dentro da nossa mente de ter percepções externas a nós e a capacidade de conceituá-las ainda de maneira interna. Tudo bem? Então eu fiz aqui um desenho para tentar ilustrar para vocês, que seria mais ou menos o seguinte: aqui eu tenho uma bola, que seria um objeto. Esse objeto ele é percebido por um olho, então ele é visto, tem uma experiência, certo? Essa experiência ela é projetada no intelecto. E é aqui onde está o juízo sintético a priori. O juízo sintético a priori, então, está na parte intelectual, está na parte interna do indivíduo, está na parte mental do indivíduo. Entretanto, ele se apresenta de duas maneiras. Uma parte exclusivamente sintética e uma parte exclusivamente analítica. Essa parte sintética é a capacidade de ter percepções externas e essa parte analítica é a parte de conceituar internamente. E tudo isso acontece no intelecto. Tudo bem? Aqui, para vocês entenderem melhor o que o Kant está tentando fazer aqui, existe uma anedota, né, para explicar melhor o que seria isso que o Kant está fazendo, que é a anedota da aranha, da formiga e da abelha. Segundo essa anedota, o que o Kant está fazendo é o seguinte: durante muito tempo existiam só dois tipos de filósofos, o filósofo aranha e o filósofo formiga, né? Como assim filósofo aranha e filósofo formiga? O filósofo aranha, por exemplo, seria uma espécie de racionalismo. Por quê? A aranha, quando ela vai se alimentar e ela vai fazer suas questões, sei lá, da natureza, de sobrevivência, o que ela faz? Ela apenas faz a sua teia. Ela faz a sua teia, deixa ela paradinha lá e ela faz o que depois? Nada. Ela só espera a natureza vir até ela, ou seja, ela espera uma mosca cair lá na teia, aí ela vai lá na teia, pega a mosca e come ela, certo? E ela produz a teia como? Ela produz a teia, não sei se você sabe, mas ela produz, né?
sei lá. Enfim, produz a teia de maneira interna. Coloca lá a teia e espera a natureza chegar. Agora, a formiga não. A formiga, como que ela faz? Ela não produz nada interno. Então, se ela quiser se alimentar, o que ela tem que fazer? Ela tem que ir até a natureza. Só que, como ela não produz nada interno, ela tem que ir até a natureza, voltar e depois tem que ir à natureza de novo. E sempre ir nesse processo, porque ela não produz nada internamente. Então, calma aí. Enquanto a aranha, né, que está falando desse juízo analítico, é um racionalista que apenas produz internamente e nunca vai até a natureza, espera a natureza vir até ele, enquanto também a gente tem o filósofo empirista, que é o filósofo formiga, que a todo momento vai ter que ir na natureza voltar, ir na natureza voltar e não produz internamente, a gente precisa então de um filósofo abelha, aquele que vai até a natureza, poliniza as flores, né? Pega os negócios, suga o néctar e depois vai para a colmeia e produz o mel. Ou seja, vai até a natureza e produz internamente. Vai até a natureza e produz internamente. Isso então é o juízo sintético a priori. Tudo bem? O que acontece? Acabando a crítica da razão pura, o Kant ainda não termina com essas questões, porque ele ainda termina a crítica da razão pura com uma pergunta. Como são possíveis os juízos sintéticos a priori? Lembrando, já que a gente precisa de uma filosofia que considera a parte empírica, a parte da experiência, então não basta, eu falei para vocês que isso aqui é apenas um processo que acontece de maneira intelectual. Não basta eu apenas falar que isso acontece de maneira intelectual. Eu preciso comprovar, eu preciso demonstrar. E para isso, então, ele vai para a segunda parte, que eu vou mostrar para vocês na segunda aula, que é a sua teoria ética. E lá na teoria ética, o Kant vai entender se somos livres ou não, se é possível ter uma ação livre ou não. Bem, fico por aqui então. Na próxima aula, então, a gente debate sobre essas questões. No mais, agradeço aí a paciência de vocês. Não esqueçam de fazer inscrição no canal, de curtir o videozinho, de fazer um comentário. Professor, ficou uma bosta, não entendi nada, né? Tu é feio pra caramba. Qualquer coisa do tipo, dá aquele velho joinha e vamos que vamos. Tamo junto.